Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, o giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje, nós recebemos a Priscila Miranda, ela que é executiva de contas na Gateware. Priscila, seja muito bem-vinda aqui ao Repórter 360. Muito obrigada, Daniel, pela oportunidade, prazer. Está sendo muito bacana estar falando aqui para vocês e gostei bastante do convite. A gente que agradece, Priscila, a gente busca sempre novidades da comunicação, da inovação, da tecnologia, da comunicação 360, e nesse sentido sabemos que você tem muito a agregar aqui ao nosso programa, né? Afinal, você já passou por diversas empresas, incluindo o setor de energia, agronegócio, e agora você está aí na área de tecnologia da informação. Então, para a gente aquecer motores, Priscila, conta para nós, quem é a Gateware? Bom, a Gateware é uma empresa de tecnologia, atua em alguns segmentos, mais forte no segmento de agro, né, com soluções e consultoria, agindo de fato como uma parceira, né, dos seus clientes, e a gente tem um portfólio de produtos bem abrangente, assim, desde desenvolvimento de tecnologia, consultoria, escritório de projetos, fábrica de software, squads de todos os tipos de plataformas para poder montar times de alta performance. Então, é uma empresa que te dá um leque de produtos e serviços para gerar valor dentro dos seus clientes. A Gateware está sediada onde? Hoje a Gateware está sediada em Curitiba, mas nós temos escritórios nos Estados Unidos, na Argentina também, né, fora do Brasil. E eu estou aqui em São Paulo, né, mas a sede matriz é em Curitiba, Paraná. Então, legitimamente paranaense para o mundo, a operação da Gateware, né? Exato. E conta para nós como que você chegou a essa sua posição hoje aí dentro da Gateware. Bom, eu consegui vir para a área de vendas na Gateware através do convite do meu diretor. Eu já tinha passado por 2 empresas grandes e quis fazer um movimento diferente, né? Entrar numa empresa com uma característica mais própria, assim, no sentido de ter mais contato com o cliente. Então, eu busquei uma empresa menor, no sentido de tamanho, assim, né? E a Gateware, ela consegue hoje me dar uma estrutura que eu consigo fazer um acompanhamento mais personalizado ao cliente. Então, eu estava buscando uma empresa que pudesse me dar essa oportunidade de acompanhar meu cliente end-to-end, que às vezes a gente não consegue em grandes corporações, né? Porque a cobrança sempre é ir para um próximo. E a gente não consegue estar end-to-end no cliente o tempo todo. Então, eu busquei uma empresa que eu pudesse ter uma relação de confiança e uma proximidade maior com o meu cliente. Então, a Gateware, ela me proporcionou isso. Isso é algo interessante que você traz, afinal, nós percebemos que o conceito de boutique dentro das empresas e do entendimento do processo holístico tem feito muita diferença, principalmente nos aspectos aí de atendimento e entendimento da demanda para uma aplicação consequente disso. Entendendo isso, né, eu te pergunto, o que a gente pode falar em termos de ser um processo completo na Gateware de atendimento a um cliente, desde a etapa de diagnóstico até os entregáveis, né? O que vocês têm a oferecer nesse sentido? Bom, eu faço um acompanhamento hoje, eu consigo fazer um acompanhamento hoje desde do início do lead, né? Da gente estar abordando um possível cliente. Então, desde esse início da captação do lead, eu começo já a trabalhar, já a estudar sobre esse cliente, sobre esse segmento, já me preparar para isso. E aí, o processo de vendas, ele acontece de forma natural. Assim. Eu vou acompanhando até a entrega da solução, do objetivo que o cliente, do desafio que ele nos colocou. Então, esse processo é um processo que começa desde o acompanhamento da criação do lead
até a entrega do produto. Então, assim, desse processo todo, existem várias estratégias que a gente vai aplicando conforme os norteadores de cada cliente. Não existe uma solução pronta, né? Uma fórmula que eu posso te falar assim, de acompanhamento para um cliente. Existe uma adaptação dos processos de vendas, que existem técnicas, que a gente que é sabido, né, por todos, mas existe, além das técnicas aplicadas a todo um cenário, um contexto daquele cliente. Então, para isso, precisa-se estudar o segmento, precisa-se estudar as soluções hoje que esse cliente detém, e em cima disso, em cima desses norteadores, criado toda uma estratégia para alinhar os objetivos comuns, tanto do cliente, dos objetivos que ele quer atingir, dos desafios que ele quer resolver, ou dores, de forma sustentável para ambas as partes, porque tem que ser interessante para nós também, né? Tá atuando dentro de um cliente que vai nos proporcionar cases de sucesso. Então, existe toda Com uma certeza, com tratativa. certeza. E falando em case de sucesso, você quer compartilhar com a gente, e talvez você não possa revelar o cliente, mas você quer compartilhar conosco, para quem nos acompanha aqui pela tela da Band Paraná, também pelos canais digitais do Repórter 360 e da TV Band Paraná, algum case de sucesso que você tem aí no seu portfólio Gateway? Sim, a gente tem alguns. Eu tenho, assim, a maioria deles está dentro do segmento de agro, né? Onde a gente onde a gente é, de fato, um guardião de grandes projetos de implementação. E, assim, a grande sacada é você saber trabalhar com os colegas. Porque nesse mercado, é um mercado muito competitivo, mas existe espaço para todo mundo. E, assim, uma das formas que eu me posiciono e que a Gator dá essa liberdade é de você chegar dando a mão para esses colegas, mostrando que dá para todo mundo trabalhar junto e que, se todo mundo souber trabalhar junto, a gente se eleva. Então, a gente consegue fazer uma entrega para aquele cliente de forma que ele enxergue valor em todas essas etapas. Então, os cases que eu tenho para citar, dentro desses clientes de agro, é onde a gente entra com a nossa expertise em gestão de projetos, onde a gente faz toda uma governança e toda uma transformação, não só na parte de TI, mas uma transformação cultural dentro do cliente. E a tecnologia, ela é uma consequência dessa transformação. A gente faz um trabalho de gestão de mudança que é muito bem visto hoje pelos implementadores de tecnologia, onde 62% da entrega de um grande projeto são pessoas. Então, a gente entra geralmente antes, fazendo todo esse trabalho, todo esse approach, todo esse diagnóstico, esse assessment que a gente geralmente, né, levanta todos os gaps ali antes do implementador entrar, para deixar já a organização preparada para uma mudança, por uma inovação, por uma transformação, que é, muitas vezes, a adoção de uma tecnologia nova, um RP, uma plataforma, enfim. Então, a gente tem bastante case de sucesso nessa área. Essas soluções tecnológicas, elas acabam sendo desenvolvidas, então, em modo customizado para o seu contratante. Majoritariamente o pessoal da área agro, isso? Hoje a gente tem um segmento de agro mais forte dentro da Gator, é onde a gente realmente mira, porque existe todo um estilo próprio de se trabalhar dentro desse segmento, e as soluções, sim, são norteadas de acordo com os desafios que esse cliente apresenta. Mas a gente sempre buscando as melhores práticas dentro do mercado, buscando estar se relacionando com outras empresas que tiveram experiências de implementação de soluções, de novos projetos. Então, a gente acaba trazendo para esses clientes toda uma experiência, uma expertise, porque é diferente os profissionais de soluções dentro desse segmento de agronegócio, é bem mais específico. Então, a gente acaba se destacando nisso, porque a gente já está bem maduro, né, nesse trabalho, né? Priscila, vocês têm pré-prontos, quer dizer, coisas já estabelecidas para a área agro, módulos que já são pré-prontos para uma implementação, ou tudo acaba sendo customizado quando a gente fala da área do agro?
Então, a gente não trabalha com a implementação do sistema em si. Nesses cases que eu te citei, são projetos que a gente trabalha fazendo a parte de gestão. Então, não existe algo pronto, existe uma metodologia que a gente aplica. E a gente segue as boas práticas dessa metodologia dentro do segmento de agro. Então, com a expertise de agro, os clientes tendem a nos chamar, a nos contratar pela confiança, por saber que a gente já trabalhou em grandes projetos de implementação junto com os outros colegas que são do mercado de TI, que fazem a implementação do sistema em si, da tecnologia. Esses cases que eu te citei foi onde a gente trabalha mais dentro da estratégia do negócio, a gente trabalha com a gestão, sendo os anjos da guarda, fazendo com que todo mundo ali se relacione de forma harmônica e que entregue a solução final. E a base disso é fazer a gestão das pessoas. Então, a gente tem, o nosso maior case é em cima da gestão das pessoas, gestão de mudanças, e gestão de pessoas não é algo cartesiano, né? Então, assim, existe técnicas que você aplica para poder conduzir as pessoas a chegar naqueles resultados. Então, não existe algo pronto, né, dentro de uma caixinha que eu falo assim, olha, eu tenho aqui para te entregar. Então, isso é baseado muito na escutativa e nos norteadores e desafios que os clientes nos apresentam, dentro de cada implementação. Perfeito. E Priscila, conta para nós a respeito de resultados. Como se apura a boa consequência de todo o trabalho que vocês realizam? Bom, os resultados, eles, assim, a gente consegue visualizar baseado nas indicações que a gente tem desses clientes, que acabam, né, nos indicando para outros clientes, o valor que a gente agrega dentro dessas empresas, o que a gente traz de retorno em redução de custo, ou em aumento de produtividade, ou em ganho operacional. E dentro da nossa empresa, a gente apura a satisfação dos nossos profissionais trabalhando dentro desses clientes. Os resultados financeiros é uma consequência? Sim, mas existem outras variáveis que a gente busca prestar bastante atenção para que toda essa jornada seja satisfatória. Então, a confiança é um dos valores que para a gente é impagável, assim, do cliente confiar que nós estaremos fazendo uma entrega e que ele irá sair do outro lado. Então, essa confiança, como medir isso? Vendo ele falar da gente, indicando a gente para outros clientes, vendo as pessoas comentando, trazendo depoimentos sobre o nosso trabalho. Então, a gente procura fazer um arranjo de tudo isso daí. Perfeito, Priscila. Então, esse foi o primeiro bloco da nossa entrevista com Priscila Miranda, executiva de contas na Gateway. Vamos agora ao nosso intervalo, em seguida voltamos à edição de hoje do Repórter 360, o giro pelo mundo da comunicação. Até já. Vamos agora ao nosso giro de notícias. A Meta apresenta nova ferramenta para anunciantes da plataforma. A Meta, o antigo Facebook, está testando esta ferramenta baseada, sabe em quê? Inteligência artificial. E se chama iSandbox. Esse recurso está baseado em variação de texto, geração de plano de fundo e destaque de imagens para conseguir mensurar o desempenho dos anunciantes. Com esse recurso, agências e anunciantes poderão pensar em campanhas mais adaptáveis e assertivas para o objetivo delas. Agora se liga nessa nova notícia, onde a revista Billboard, famosa pela área de música e entretenimento, voltou a publicar no Brasil a sua versão impressa, isso mesmo. Enquanto grande parte da mídia acaba se focando apenas no digital, a Billboard pretende conversar com o público mais jovem também na versão, folhinha. Poxa, Dal Bosco, mas será então que a revista vai parar de publicar nas suas redes sociais ou mostrar os bastidores, inclusive assinar projetos? Não, ela pretende sim apenas ter mais uma opção que a revista impressa, mas continuará com uma presença digital. E essa versão impressa tende a vir aqui para o mercado no segundo semestre. Agora, se você é um creator, ou seja, um criador de conteúdo nas redes sociais,
Dá só uma olhada neste relatório de mídias sociais 360 graus que foi publicado recentemente. O Reels do Instagram é o formato mais produzido pelos creators, seguido por 29% que acabam produzindo no formato carrossel e 27% nas publicações de foto no seu feed. Agora veja que interessante, se marcas pessoais dos creators preferiam Reels, nas marcas corporativas a gente tem um cenário um tanto diferente. 40% das marcas empresariais preferem por postar fotos na timeline, seguidas por 32% que acabam optando por Reels e 25% por carrossel. Voltamos então à nossa entrevista com Priscila Miranda, ela que é executiva de contas na Gateware. Priscila, no primeiro bloco nós falamos muito a respeito aí de quem é Gateware, você explicou de todo o cuidado com pessoas que vocês têm, da questão da customização, de não existir fórmula pronta, mas agora a gente quer entrar numa esfera que é, assim, de profundo conhecimento seu, que é a questão comercial, né? E, nesse sentido, eu começo com a seguinte pergunta. Considerando que você opera num ramo altamente competitivo, como você administra a sua carreira e o seu dia a dia, né, nesse cenário? Bom, existem alguns desafios, né? Principalmente consolidar, assim, equilibrar, na verdade, digamos, a vida pessoal com a vida profissional, né? Sou mamãe, tenho 2 filhos, então a gente fica aí equilibrando os pratinhos, porque de fato é uma área muito competitiva. Alguns desafios também que eu vejo é desmistificar essa questão da área comercial ser uma área para qualquer pessoa que não deu certo na vida, ou que não tem nada para fazer, vai para a área comercial. Pelo contrário, a área comercial exige muito conhecimento, exige que você estude bastante, exige que você tenha muitas técnicas. Então, você precisa buscar conhecer o que você está atuando, conhecer o mercado, conhecer o segmento, estudar o seu cliente, para poder gerar valor, gerar confiança e poder atingir os resultados que você se propôs a atingir. Então, uma das coisas que eu acho que é fundamental é você ter suas metas bem definidas, da onde você quer chegar, para que você se organize para isso. Então, existe todo uma determinação e uma energia para aquele resultado, para aquela meta. Então, eu procuro sempre ter isso muito claro dentro do meu dia a dia, assim, das minhas rotinas, porque existe aquela meta, aquele resultado que eu quero chegar. Então, isso vai muito da mentalidade, de você se propor a fazer algo e fazer bem feito e perseverar. Em relação a essa questão da mentalidade, da energia, Priscila, você como profissional aí de vendas, com muita experiência, pode deixar algumas orientações para quem está do outro lado da tela aqui e também trabalha com vendas em relação à frustração, porque isso historicamente é algo que infelizmente acompanha o mercado de vendas, os nãos muitas vezes doem, muitas vezes eles trazem desânimo e principalmente quando você tem uma venda complexa e ainda mais no momento em que o mercado não está lá tão comprador. Que orientação você tem para o nosso público aí, vendedor, em relação à manutenção dessa energia em alta? Então, o não, ele é para o vendedor, eu gosto muito dessa frase, mas o não é para o vendedor como o sangue na mão do médico, na mão de um cirurgião. O não é como se fosse a graxa na mão do mecânico. Então, assim, o não faz parte de vendas. Então, ter essa mentalidade, saber que você vai ter o não, é fundamental, porque assim, ele faz parte do seu trabalho. Já pensou se o médico ficar triste porque ele está tendo sangue na mão, porque ele está operando e salvando a vida de uma pessoa? Ele acaba com a carreira dele, entendeu? O mecânico vai deixar de consertar o carro porque sujou a mão de graxa? Nenhum então, assim, deles trabalharia, né? Exatamente, não existiria o trabalho. Então, o não, ele faz parte. Então, entender o não faz parte do trabalho do vendedor, porque a objeção, ela tem que ser um combustível para te dar energia. Quando a pessoa fala um não para mim, eu adoro, porque aquele não, ele vai fazer eu estudar mais. Tá, não por quê?
Não, por quê? Então, eu vou buscar essa objeção e buscar superar ela, né? Trazer o cliente para um grau de consciência, de percepção, que eu vá quebrando essas objeções. Então, a objeção, ela te ajuda, ela te ensina. Então, o não, ele te ensina. Então, é buscar a energia boa do não para você se aperfeiçoar, para você poder se desenvolver, para você agregar isso dentro da sua profissão. Então, isso para mim é combustível. Priscila, você já deu várias dicas aqui nesse aspecto emocional. Que outras dicas você tem para um bom trabalho na geração de negócios e oportunidades? Bom, eu falo que relacionamento, um network bem consolidado é fundamental para esse trabalho de vendas. Eu costumo dizer que tudo é relacionamento, tudo é vendas, né? Um arquiteto, se não soubesse vender, ele não vende projeto. Um médico, se não soubesse vender, ele não atende mais pacientes. Então, assim, vendas está em tudo. Então, hoje, até acho que não mais tanto por preconceito, né, da pessoa, será que você é um vendedor? Não, eu sou médico. Acho que hoje é mais falta de conhecimento mesmo das pessoas entenderem que vendas faz parte para você se destacar e você se alavancar. Você precisa saber se vender, você precisa vender. O produto ele pode ser excelente, a consultoria pode ser ótima, mas ela não se vende sozinha. Ela tem técnicas aplicadas a isso, mas saber se relacionar, saber ter um network sólido e saber utilizar desse network e transparecer confiança, você desenvolver a confiança, as pessoas confiarem no seu trabalho, é muito importante. E a confiança você leva anos, às vezes, para construir e segundos para perder. Então, assim, o olhar atento a isso, ele é cirúrgico, é crucial. Você tem que estar sempre olhando para isso. Eu, por exemplo, eu não vendo nada que eu não garanta que aquilo ali vai sair do outro lado. Então, o profissional de entrega, o delivery que a gente fala, a área profissional, a área técnica, ele tem que ser meu melhor amigo. Ele tem que me mostrar, por A mais B, o que aquilo ali vai entregar. Porque eu vou transparecer, eu vou levar isso para o meu cliente. Se eu não sentir confiança em quem está desenvolvendo, quem está entregando, eu não vou conseguir transparecer isso para o meu cliente. Então, o primeiro processo de vendas começa comigo. Eu preciso acreditar que aquele produto dá certo, eu preciso testar que aquilo ali dá certo. Então, eu acho que isso muda o jogo. Você confiar, isso te passa autoridade, isso te dá confiança até para os seus argumentos de vendas na frente do cliente. É você ter a segurança que você vai entregar, que você vai sair do outro lado com o cliente e atingir os objetivos dele. Priscila, falando sobre a importância do digital hoje para a prospecção de clientes, o que você tem para trazer aí de inspiração para nós? Olha, hoje quem não tiver no digital tá fora. Então, assim, você tem que estar no digital, né? Não existe mais essa opção. Então, quanto mais você se atualizar, quanto mais você estar dentro do mercado digital, quanto mais você utilizar das suas redes sociais, de todos os veículos dentro do digital, de todas as tecnologias, temos aí ChatGPT, temos inteligências artificiais, isso não vai tirar o trabalho de ninguém, pelo contrário, só vai ajudar as pessoas a pensar de forma mais lógica, assim, no sentido de agregar no trabalho. Então, assim, eu vejo que não é um caminho que precisa ser trilhado. Quem não começar a trilhar vai ficar para trás, entendeu? Porque no digital é onde, de fato, você consegue alavancar os seus resultados, é onde você consegue, como eu posso, tracionar os seus negócios, os seus resultados de forma escalável, de forma bem rápida. Então, eu não vejo outro caminho a não ir para o digital. Priscila Miranda, executiva de contas na Gateware, compartilhamos aqui em tela os seus dados de contato para o nosso público poder estabelecer esse vínculo aí de aproximação e até comercial contigo. Nós agradecemos muito a sua visita e saiba que as portas aqui do Repórter 360 estão sempre abertas para recebê-la.
Eu que agradeço, Daniel, pelo espaço e um grande abraço a todos. Assim encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também os nossos conteúdos pelo repórter360.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana. Tchau!